Existe uma versão de você que ainda não nasceu. Uma versão que não precisa levantar a voz, não precisa explicar intenções, não precisa pedir permissão para existir. E quando essa versão entra em um ambiente, as pessoas sentem. Elas não sabem o motivo, mas o ar muda. Porque o que assusta não é a agressividade. O que assusta é a sensação de que você poderia esmagar e escolhe não fazer. A sociedade moderna te treinou para ser inofensivo. Te chamou de evoluído quando você engoliu desaforo. Te chamou de maduro quando você aceitou abuso calado. Te chamou de bom quando você virou conveniente. Mas Maquiavel teria um nome mais honesto para isso: utilidade. O homem inofensivo não é respeitado. Ele é usado. E a verdade é dura, mas libertadora. Ser incapaz de causar dano não te torna virtuoso. Te torna previsível. E previsibilidade é o maior presente que você pode dar para um mundo cheio de predadores sociais. Porque o jogo real não é moral, é hierarquia. Quando alguém te testa, te provoca, te desrespeita, raramente é sobre o que aconteceu. É sobre descobrir o que você aceita. É uma sondagem, um ataque pequeno para medir sua reação. E no instante em que você reage como vítima, você assina um contrato invisível. Você pode tentar de novo. Por isso, hoje você vai entender por que você deve ser perigoso, não no sentido de violência, mas no sentido maquiavélico. Perigoso como um homem com fronteiras, perigoso como alguém que não pode ser dobrado, perigoso como quem tem dentes e controla o próprio sorriso, porque Maquiavel não escrevia para pessoas boas, ele escrevia para pessoas que queriam sobreviver no tribunal. E o tribunal de hoje não tem coroas, tem sala de reunião, tem família, tem relacionamentos, tem internet, tem inveja, tem humilhação sutil, tem jogos psicológicos o dia inteiro. E se você não for perigoso, você vira peça, você vira escada, você vira o cara legal que todo mundo pisa. A primeira coisa que você precisa entender é o que Maquiavel realmente queria dizer com poder. Ele não falava de força bruta, ele falava de percepção, ele falava de controle do enquadramento. Porque no mundo social, quem define a narrativa controla o jogo. E o homem inofensivo perde a narrativa antes mesmo de começar. Ele pede desculpas por existir. Ele tenta ser compreendido. Ele justifica limites. Ele explica demais. E explicar demais é uma confissão. É o corpo dizendo: eu tenho medo de perder você. Maquiavel ensinava que o governante precisa ser temido o suficiente para não ser desafiado e respeitado o suficiente para não ser odiado. E isso serve para você agora. Ser perigoso é ser impossível de ignorar. É não ser barato. É não ser acessível demais. É não ser fácil de manipular. Porque o manipulador vive de uma coisa: reação. Se ele provoca e você explode, ele controla. Se ele provoca e você implora, ele controla. Se ele provoca e você se explica, ele controla. O homem perigoso faz diferente. Ele não dá combustível. Ele não entrega emoção de graça. Ele não dá espetáculo. Ele olha, pausa e decide. E a pausa, no mundo maquiavélico, é uma arma. Porque a maioria das pessoas é compulsiva. Elas falam para aliviar a ansiedade. Elas justificam para reduzir culpa. Elas riem para pedir aprovação. Elas reagem para provar que existem. E é por isso que elas são conduzidas como marionetes. Agora vem a segunda verdade. O mundo não respeita bondade. O mundo respeita custo. Se sua presença não tem custo, ela não tem valor. Se o seu não sempre vira talvez, você não tem poder. Se você sempre volta depois de ser desrespeitado, você ensina o mundo a te desrespeitar. Ser perigoso é ter consequências, não ameaças. Consequências. É o tipo de pessoa que quando sai deixa um vazio. Quando se afasta, cria falta. Quando desaprova, pesa. E você consegue isso com 3 pilares. Primeiro pilar: ambiguidade de força. Você não precisa provar nada. Você precisa ser difícil de medir. O erro do homem fraco é se explicar o tempo todo. O homem perigoso é um caixa preta. As pessoas não sabem exatamente o que você pensa. Não sabem até onde você vai. Não sabem o que você tolera. E por isso elas pisam mais leve. Porque ninguém provoca o que não entende. Segundo pilar: fronteiras frias. O homem inofensivo tem limites emocionais. Ou seja, ele só tem limite quando está irritado, magoado, explodindo. Isso é fraco.
O homem perigoso tem limites técnicos. Limites simples, claros, sem discurso, sem drama. Aconteceu X, eu faço Y, sempre, sem variar. Consistência cria reputação, e reputação é uma forma de poder. Terceiro pilar, controle de acesso. A pessoa mais perigosa não é a mais agressiva, é a menos disponível, porque disponibilidade demais destrói seu valor social. Quem tem acesso fácil a você, te usa com facilidade. Maquiavel sabia disso. E é por isso que você precisa parar de estar sempre pronto. Pronto para responder, pronto para explicar, pronto para agradar, pronto para salvar. Quanto mais você corre para ser aceito, mais barato você fica. E gente barata é descartável. Agora, eu vou te mostrar como isso se aplica em situações reais. Como responder a desrespeito sem brigar. Como construir presença que intimida sem teatro. E como usar a regra maquiavélica final. Não seja amado por ser útil, seja respeitado por ser inevitável. Vamos para o campo de batalha real. Você está numa roda, numa reunião, num jantar, no trabalho, e alguém solta uma alfinetada, uma ironia, um ataque disfarçado de piada. A maioria das pessoas cai no mesmo reflexo. Ri sem graça, se explica, se defende ou tenta devolver no mesmo tom. E perde, porque isso prova uma coisa: o outro conseguiu entrar em você. Maquiavel não ensinaria você a ser gentil, ele ensinaria você a ser inalcançável. Então aqui está a primeira técnica prática do homem perigoso, a técnica do vácuo controlado. Quando o ataque vier, você não devolve, você não se justifica, você não sorri, você segura o silêncio por 2 segundos a mais do que o confortável. Olhar firme, rosto neutro e nada. Esse silêncio faz o agressor sentir o peso do próprio ato. Porque ataques sociais só funcionam quando a plateia recebe uma reação. Sem reação não há prêmio. E quando não há prêmio, o atacante perde status. O silêncio é uma punição porque ele retira a validação. E o ser humano moderno é viciado em validação. Segunda técnica, inversão de enquadramento. O objetivo não é provar que você está certo. O objetivo é colocar o outro na posição de explicar por que fez isso. Quando alguém te cutuca, você não debate o conteúdo, você aponta o comportamento, com uma frase curta, sem raiva, sem energia. Exemplos. Que estranho você dizer isso em voz alta. Você está bem? Você quer mesmo ir por esse caminho? Percebe o que aconteceu? Agora não é sobre você, é sobre ele. Ele virou o problema. Ele vira o descontrolado. Ele vira o carente. E no jogo de poder, quem se explica perde. Terceira técnica. Concordar sem se curvar. Isso aqui destrói o atacante por dentro. Quando a pessoa tenta te envergonhar, ela quer te ver defendendo a própria imagem. Então você tira isso dela. Você concorda com calma, mas sem submissão. Pode ser. Entendo. Provável. Só isso. Sem sorriso. Sem ironia. Sem atacar. Você concorda e segue. Isso cria uma sensação de impotência no outro, porque ele não encontrou o seu ponto fraco. Ele queria seu desespero. Você entregou indiferença. E indiferença é o oposto de vergonha. Agora, preste atenção na parte mais maquiavélica. O homem perigoso não vive tentando parecer bom. Ele vive tentando ser difícil de atacar. E isso exige uma mudança interna. Você precisa matar a necessidade de aprovação, porque aprovação é a coleira invisível. Quem precisa ser aprovado sempre volta para onde foi humilhado. Sempre tenta se encaixar, sempre tenta agradar. E isso é exatamente o que torna ele seguro de explorar. Maquiavel chamaria isso de fraqueza estratégica. Então, aqui vai a regra. Você não deve ser perigoso para machucar pessoas. Você deve ser perigoso para nunca mais precisar implorar por respeito. Você deve ser perigoso para que manipulação não encontre espaço. Você deve ser perigoso para que o mundo entenda uma coisa sem você dizer: comigo custa caro. E quando o custo existe, as pessoas pensam 2 vezes. Elas ajustam o tom. Elas medem palavras. Elas evitam te testar. Não porque você é violento, mas porque você é firme, coerente e inacessível ao teatro emocional. Isso é o poder real. E agora eu vou te dar a síntese. O homem inofensivo é bom, porque não tem opção. O homem perigoso é justo porque escolhe. Ele tem capacidade, mas tem disciplina. Ele pode destruir, mas prefere construir. Só que quando necessário,
Ele não hesita. E é isso que faz a paz dele ter valor. Sem dentes, paz é medo disfarçado. Com dentes, paz é soberania. Se você entendeu isso, então você já sabe. O mundo não precisa de mais pessoas legais. Precisa de pessoas fortes o bastante para não se corromperem e perigosas o bastante para não serem usadas. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, porque aqui você não vai aprender a ser aceito. Você vai aprender a ser impossível de dobrar. E no próximo vídeo, eu vou te mostrar como a disponibilidade destrói seu valor e como Maquiavel usava a ausência como arma. Nos vemos nas sombras.